Foram 20 minutos entre o infarto fulminante e o fim da caminhada. O Brasil perdia um dos líderes mais importantes dos últimos 20 anos. Eu considero que o Gilberto foi o único homem que eu conheci na minha vida, estou com quase 84 anos, e que morreu de tanto trabalhar. O próprio cardiologista que recomendava que ele cuidasse da alimentação, que ele não viajasse tanto, que ele tivesse mais horas de repouso, de folga, né, do trabalho, mas ele não obedecia a isso. Rubem Martin Berta, o homem que fez a primeira companhia de aviação comercial brasileira decolar, cruzava os céus pela última vez, voltava para casa, para Porto Alegre, onde seu sonho começou. Minha avó sempre contava que tinha um vizinho que tinha uma biblioteca muito grande. Enquanto os irmãos menores do que ele iam para a calçada, jogar bola, brincar com os amigos, ela procurava por ele e sempre encontrava ele na biblioteca devorando livros. Aos 13 anos, Rubem Berta perde o pai e precisa trabalhar para ajudar a família. Não desiste de estudar e quer ser médico quando crescer. Lia muito sobre medicina, mas aí ficou tudo esquecido, né? Porque ele se encantou com o trabalho que foi fazer junto ao seu Otto Maier. Logo conhece Vilma Weber, um namoro que vai durar para sempre. Ele, quando a visitava, sempre pedia para ela tocar piano, porque ela era professora de piano. Sempre ele pedia para ela tocar um pouco, porque ele gostava muito de escutar, ele gostava muito de música. Com 19 anos, noivo de Dona Vilma, Rubem Berta resolve mudar de emprego. O jornal traz um anúncio curioso. Ele se apresenta. Quando Berta se apresentou lá como funcionário, a primeira coisa que meu pai, diziam que meu pai, para escolher um funcionário, tinha 3 pontos essenciais. Era o olhar direto, o aperto de mão e o sapato limpo. E o Berta logo agradou a ele e também não discutiu ordenado, ele queria era trabalhar nessa empreitada. E dali eles partiram para um companheirismo muito bom, porque o Berta não se importava, nem meu pai se importavam com o que faziam, desde que fosse do trabalho deles, né, que fosse pela empresa. A Aviação Aérea Rio-Grandense contrata seu primeiro funcionário. A primeira companhia aérea brasileira nunca mais vai se dissociar do nome de Rubem Martin Berta. Ele era tão dedicado à Varig que a minha mãe às vezes dizia: eu sei que o Rubem tem uma amante, é a Varig. O alemão naturalizado brasileiro Otto Ernst Maier fundou a Varig em maio de 1927. Quando chegou ao Brasil, ele, que tinha sido observador aéreo na Primeira Grande Guerra, percebeu logo as distâncias continentais do país. Não demorou a se convencer da necessidade de uma empresa de aviação nacional. Depois de várias tentativas para levantar o capital que precisava, foi no Rio Grande do Sul que conseguiu apoio para os seus planos de voo. O Sr. Maia pediu ajuda do governo estadual. E Borges Medeiros, com a aprovação do Congresso Estadual,
fez uma lei que estabelecia a isenção de desimpostos para a companhia aérea que fosse fundada no Rio Grande do Sul por 15 anos e que estivesse com uma linha funcionando regularmente a critério do governo do estado. Era o tempo dos hidroaviões que levantavam voo das águas do Guaíba. A rota limitava-se à linha da Lagoa, fazendo Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Ousadia e improvisação eram as marcas desses primeiros tempos, e muitas vezes Otto Maier e Rubem Berta remavam o barco que transportava os passageiros até o hidroavião. Rubem Berta teve 2 filhas com Dona Vilma. Seu maior passatempo era passear com elas para ensinar as coisas que sabia. Até uma plantinha no meio daquela grama ali nativa, ele descobria para explicar, né, falava sobre botânica, tudo bem explicadinho, com paciência. Uma pessoa fantástica, uma pessoa assim com uma visão, com uma coragem, a expansão deles pelo todo mundo lá fora, isso foi tudo na época dele, né? Ele colocou o Rio Grande do Sul no centro aqui das atividades através da Varig. A Varig foi uma espécie de um meio em que o Rio Grande do Sul venceu aquela sua distância de ser uma espécie de fim de linha do nosso país. Fortes turbulências. Era a década de 30. Em 1939, começava na Europa a Segunda Guerra Mundial. O presidente da Varig, Otto Maier, embora naturalizado brasileiro, pressentiu que sua origem alemã poderia prejudicar a empresa. Resolve então deixar o cargo e indica seu amigo e companheiro de trabalho. Quando em janeiro de 1942 Getúlio Vargas decreta estado de guerra no Brasil, Rubem Berta já tinha assumido a presidência da companhia. Seu sonho era ver a Varig dar a volta ao mundo. Nos anos 40, estende as rotas de voo além das fronteiras do Rio Grande do Sul, em direção ao Prata e aos grandes centros do país. Porto Alegre, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Natal, Rio Grande do... desculpe. A companhia é agora uma empresa internacional de prestígio. Na década de 50, são inauguradas as rotas para os Estados Unidos e a Europa. Lisboa, também Madrid, Paris, Londres, Roma e Milão e Frankfurt pela Varig. Rubem Berta estava além de seu tempo. Naquela época, antecipou que a partir dos anos 80 virou mania mundial, o controle de qualidade total. Ele dizia: o passageiro não depende de nós, nós dependemos dele. Não fazemos nenhum favor em atendê-lo. Ele sim presta um grande favor quando nos procura para servi-lo. Nosso primeiro esforço foi juntos a construção do aeroporto de Porto Alegre. E nós fomos trabalhando, né, de uma forma que nos foi possível construir um aeroporto para o futuro. E isso foi um sonho dele praticamente há 40 anos. Quando entrei na Varig tinha 2 aviões de 5 passageiros que não tinham energia elétrica sequer, e um de 10. Então ele me desafiou a fazer um sistema onde ele pudesse falar com as estações do interior a qualquer momento. A preocupação do seu Berta, muito importante, era com a segurança. A segurança na aviação requer informações de tempo e comunicações seguras com o avião
Pressentindo as ameaças da estatização, em 1945, Rubem Berta mais uma vez se adiantou ao seu tempo. Levou à aprovação pela Assembleia de Acionistas da empresa o projeto da Fundação de Funcionários da Varig. Ele acreditava na justiça social e no trabalho. Ele achava que o funcionário tinha que ter meios de viver sem preocupação com a vida dele, com a vida da família dele. Então ele queria dar as condições para haver essa segurança. Essas condições seriam dadas através da fundação. Em segundo lugar, ele queria premiar os funcionários pelo que tinham feito para a companhia existir, dando ações da fundação, mandando 50% da companhia pertencia aos funcionários. Rubem Berta não se limitava às atividades aéreas. Discutia filosofia com seu amigo Otto Maier, lia muito sobre assuntos ligados ao meio ambiente e era apaixonado por agricultura. Trazia livros e tecnologia de suas viagens ao exterior e as aplicava aqui no Brasil. Comprou fazendas, criou gado de corte de leite, investiu num aviário. Ele queria diversificar a cultura agrícola do estado. A primeira plantação de maçãs da região de Vacaria foi de Rubem Berta. Hoje, Vacaria é a maior produtora da fruta no Rio Grande do Sul. A ideia de que ele conversou com muita gente, inclusive do próprio Japão, dos livros que ele trazia do Japão e benefícios que se tinha no Uruguai. Então nós plantamos maçã num pomar e esse pomar deu uma produção de maçã espetacular. A própria Varig, ele mandou comprar uma fazenda em Tupaciretã de 7.000 hectares, onde a fundação se beneficiava dos benefícios do que uma fazenda pode render. Isso era vendido para os funcionários, né? A preço de custo. Ele trazia novidades do exterior com a intenção de estimular novas culturas. O Brasil daquela época ainda estava muito distante das facilidades da importação. Eu me lembro que uma ocasião ele comprou e trouxe digamos, um aparelho para poder produzir alface sem ser na terra. Suas ideias inovadoras na área da agricultura, entre elas um projeto de ocupação racional do interior brasileiro, valeram a ele 2 convites para ser ministro da Agricultura no país. Não aceitou nenhum. Pouco antes de sua morte, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, escreveu uma carta a Rubem Berta onde dizia: "Foi o único homem que não pediu nada, não propôs nada, e quando convidado para ministro, deixou o presidente 3 dias à espera de uma resposta, para afinal recusar." À medida em que era absorvido por seu trabalho e pelas novas conquistas no mercado nacional e internacional, Rubem Berta tinha cada vez menos tempo para sua família. Nas contínuas viagens que fazia, o homem romântico tomava o lugar do homem de negócios. Em algumas cartas escreveu para sua esposa, Dona Vilma: "Quanto mais passam os anos, tanto mais te quero e te preciso, para esse equilíbrio interior, sem o qual um homem não pode viver. Teu, Rubem." Rubem Berta, o nome dele é assim, Varig, esse Rubem Berta Varig, porque ele era extremamente dedicado e as pessoas precisavam muito dele, então era digamos assim, um entrelaçado muito forte em benefício da Varig. Eu vejo a Varig como uma árvore com as raízes abaixo do chão, o tronco aqui na minha frente e a copa com os frutos. Eu diria que o Sr. Berta construiu esse tronco. Rubem Berta foi um dos homens mais homenageados de seu tempo. Sob seu comando, a companhia teve sua maior expansão.
foi criada a EVAER, Escola Varig de Aeronáutica, para a formação de pilotos comerciais, além de uma oficina própria para a fabricação de peças. O comandante da empresa já projetava a volta ao mundo. Em seus planos de voo estava a chegada a Tóquio. Na década de 60, aceitou a quase determinação do governo para que a Varig assumisse as rotas da Pan Air, que estava fechando suas portas. Apesar de todas as dificuldades operacionais e econômicas envolvidas, Rubem Berta conseguiu levar sua estrela aos céus da Europa, África e Oriente Médio. Sério, compenetrado, era acessível e sempre disposto a ajudar quem precisasse. Ele se relacionava muito bem com o mundo político, com os governantes da época especialmente. Mas se alguém dissesse, seu Berta, tem alguém precisando falar com o senhor, que precisa falar só com o senhor. Ele abria um espaço ali e a pessoa entrava, falava com ele. E às vezes até no caminho para o aeroporto, vinha o carregador atrás dele. Deixa eu carregar esse professor. Não, meu filho, pode deixar que eu mesmo levo. Mas, seu Berto, eu tinha um pedido para lhe fazer. Eu precisava de uma passagem assim, para que minha mãe, pá. E ele não hesitava, a pessoa já vinha com o papel ali, ele já assinava. Trabalhava 16 horas por dia. Para ele não existia final de semana, feriado, noite ou dia. O tempo dele sempre era curto, ele sempre estava correndo, não parava nunca. Era comum vê-lo de noite ou de madrugada visitando a empresa, surpreendendo funcionários. Quando ele ficou avô, ele ficou muito faceiro. Ele adorava os netos e sentia que não... Às vezes ele até comentava que era pena que ele não sobrava tempo para poder estar mais junto, né? O coração de Rubem Berta dava sinais de fraqueza. Era hora de preparar a sucessão. A preocupação dele chegou ao ponto de ele, sabendo que ia morrer, se preocupar em saber quem seria o sucessor dele dentro das suas linhas de conduta. Então, ele veio aqui e falou talvez uma hora para nos convencer de que nós deveríamos votar em Porto Alegre em Henrique de Carvalho, que era um homem que veio da Pan Air do Brasil, nossa competidora. O seu Berta morreu em 14 de dezembro e essa eleição do substituto dele seria no dia 30 de novembro, mais ou menos. Mas então, o Henrique de Carvalho realmente foi eleito. Rubem Berta gostava de pescar, amava óperas, tinha predileção pelas músicas de Wagner, era descendente de alemães e húngaros, tinha gênio forte, era sensível, conduziu sua empresa com pulso firme e com paixão, paixão dos fortes. Não conseguiu realizar o sonho de dar a volta ao mundo como queria. Mas a realidade chegou no ano seguinte. O Brasil e o mundo puderam ver a Varig chegando lá, do outro lado da linha, no extremo oriente da Terra, que vista de cima é azul, clara como os olhos daquele que um dia sonhou e realizou o que para muitos era apenas uma aventura. A aventura de voar, voar bem alto, onde só o céu é o limite.